Imagine uma pessoa simples com o coração apertado, segurando nas mãos aquilo que mal é suficiente para atravessar o mês. Ela se aproxima do altar, não movida por gratidão, mas por medo. Medo de errar com Deus. Medo de ser castigada. Medo de ouvir que está roubando o Senhor se não entregar uma porcentagem exata. Enquanto a oferta cai no envelope, uma pergunta silenciosa ecoa dentro dela. É isso mesmo que Deus espera de mim? Essa pergunta, embora desconfortável, é profundamente espiritual, porque quando a fé passa a ser movida por culpa e ameaça, algo essencial já foi distorcido. O dízimo se tornou para muitos um dos temas mais confusos dentro da fé cristã. Pregado como obrigação absoluta, tratado como termômetro de fidelidade e, em alguns lugares, usado como instrumento de pressão espiritual. Há quem ensine que quem não dizima está automaticamente fora da vontade de Deus. Há quem prometa bênçãos financeiras garantidas em troca de um percentual fixo. Mas a pergunta que quase nunca é incentivada é simples e perigosa. Isso é realmente o que a Bíblia ensina? O problema não é falar sobre contribuição. O problema é quando a contribuição se transforma em medo religioso. Quando a generosidade deixa de ser resposta ao amor e passa a ser moeda de troca. Quando a fé é empurrada para uma lógica de ameaça, dê ou sofrerá as consequências. Esse tipo de discurso não fortalece a fé, ele a aprisiona. Para compreender o que está errado no presente, é necessário voltar às raízes, não às tradições modernas, nem às frases repetidas em púlpitos, mas ao texto bíblico em seu contexto. A história do dízimo é muito mais antiga, profunda e complexa do que a simples ideia de 10% obrigatórios. E entender isso é o primeiro passo para se libertar de uma fé baseada no medo. Antes de existir qualquer lei, qualquer mandamento formal ou sistema religioso estruturado, já havia ofertas. Mas elas não nasciam da obrigação, nascem da gratidão. Esse detalhe muda tudo. Quando alguém oferece algo a Deus antes da existência de uma lei, isso revela intenção, não coerção. Revela reconhecimento, não imposição. A Bíblia apresenta exemplos claros desse princípio. Homens e mulheres que ofertaram espontaneamente, como resposta àquilo que reconheceram como provisão divina. O problema começa quando esse princípio espiritual saudável e voluntário é transformado em regra rígida, aplicada sem contexto, sem discernimento e sem misericórdia. Ao longo da história, sempre que a fé se afastou do coração e se aproximou demais do controle, surgiram distorções. E o dízimo, infelizmente, não escapou disso. No Antigo Testamento, o dízimo não era um imposto financeiro moderno, nem um contrato individual de prosperidade. Ele fazia parte de um sistema social, comunitário e religioso muito específico. Sustentava uma tribo que não possuía terras, cuidava dos necessitados e mantinha a vida espiritual do povo organizada. Não era sobre enriquecer líderes, nem sobre prometer retorno financeiro pessoal. Era sobre justiça, provisão coletiva e responsabilidade comunitária. Mas mesmo dentro desse sistema, a Bíblia mostra que o coração do povo, muitas vezes, se afastava. O problema nunca foi apenas a quantidade entregue, mas a motivação por trás dela. Quando a fé se tornava mecânica, Deus confrontava. Quando o povo entregava ofertas enquanto vivia em injustiça, ele rejeitava. Isso revela algo essencial. Deus nunca se impressionou com porcentagens. Ele sempre olhou para o coração. Esse pano de fundo é fundamental para entender por que Jesus foi tão duro com os líderes religiosos do seu tempo. Eles dizimavam até os mínimos detalhes, mas negligenciavam aquilo que realmente importava: justiça, misericórdia e fé. Cumpriam regras externas, enquanto o interior estava vazio. Para Jesus, esse tipo de religiosidade era hipocrisia espiritual. Não porque dizimavam, mas porque usavam o dízimo como substituto de uma vida transformada. E aqui surge o primeiro choque para muitos. Jesus nunca apresentou o dízimo como centro da vida espiritual. Ele nunca ameaçou pessoas por não dizimarem. Nunca prometeu prosperidade financeira como recompensa por contribuições.
Pelo contrário, ele constantemente deslocava o foco do dinheiro para o coração, do percentual para a intenção, da obrigação para a entrega voluntária. Isso incomoda, porque desmonta um sistema inteiro baseado em medo e barganha espiritual. Um sistema onde dar se torna mais importante do que amar, onde contribuir pesa mais do que obedecer, onde a fé é medida por envelopes, não por frutos. A pergunta, então, não é se o dízimo existe na Bíblia. Ele existe. A pergunta é: como ele foi entendido, praticado e ensinado ao longo das Escrituras e o quanto disso foi distorcido com o tempo? Se o dízimo começou como um ato voluntário de gratidão e foi inserido em um sistema específico no Antigo Testamento, por que hoje ele é tratado como uma obrigação universal e inquestionável? Quem ganhou com essa mudança e quem foi prejudicado por ela? Ao avançar para o tempo de Jesus, algo se torna impossível de ignorar. O conflito não era entre fé e dinheiro, mas o problema nunca foi a contribuição em si. O problema sempre foi quando líderes passaram a usar práticas espirituais como ferramentas de domínio sobre consciências frágeis. E Jesus não apenas percebeu isso, ele confrontou abertamente. Nos evangelhos, Jesus menciona o dízimo poucas vezes, e isso por si só já deveria causar estranhamento. Se o dízimo fosse o pilar central da vida espiritual, se fosse uma obrigação absoluta para todos os tempos, seria razoável esperar que ele tivesse enfatizado isso com clareza. Mas não foi o que aconteceu. Sempre que Jesus falou sobre o dízimo, o contexto foi o mesmo. Confronto direto à hipocrisia religiosa. Os líderes do seu tempo eram meticulosos, calculavam porcentagens com precisão, separavam até as menores especiarias e se orgulhavam publicamente de sua obediência externa. Mas por trás dessa aparência impecável havia um vazio profundo. Justiça negligenciada, misericórdia ignorada, amor substituído por performance espiritual. Jesus expôs isso sem rodeios. Ele deixou claro que cumprir regras externas jamais compensaria um coração endurecido. Esse confronto revela algo perturbador. É possível cumprir práticas religiosas e ainda assim estar distante de Deus. É possível dar ofertas, cumprir rituais e manter uma imagem irrepreensível, enquanto o interior permanece intocado. Para Jesus, isso não era maturidade espiritual, era cegueira. Uma fé que se apoia em números, mas ignora pessoas, não reflete o reino de Deus. Em vez de reforçar a obrigatoriedade do dízimo, Jesus deslocou o centro da conversa. Ele apontou para algo mais profundo e mais exigente: o estado do coração. Justiça, misericórdia, fidelidade. Esses eram os pilares negligenciados. O dízimo, quando separado desses valores, tornava-se vazio. Não porque dar fosse errado, mas porque dar sem amar se transforma em ruído religioso. Essa inversão de prioridades desmonta muitos discursos modernos. Porque se Jesus colocou o dízimo em segundo plano diante do caráter, porque hoje ele é tratado como o primeiro critério de fidelidade espiritual? Porque tantas comunidades medem compromisso com Deus pela porcentagem entregue e não pelos frutos produzidos na vida prática? A resposta não é confortável. Sistemas baseados em regras são mais fáceis de controlar do que processos baseados em transformação. É mais simples exigir um percentual fixo do que discipular pessoas para viver em justiça, generosidade e responsabilidade. O legalismo oferece métricas claras. A transformação do coração exige tempo, confronto interno e mudança real. Jesus também deixou claro que a verdadeira espiritualidade não nasce da ostentação. Ele observou pessoas ricas ofertando grandes quantias de forma visível, quase teatral. Mas o olhar de Jesus não foi atraído pelo valor, foi atraído pela entrega. Quando uma pessoa simples ofertou quase nada em termos monetários, mas tudo em termos de confiança, ele declarou que aquela oferta superava todas as outras. Isso desmonta qualquer teologia baseada em percentuais obrigatórios. Para Jesus, o valor não estava no quanto se dava, mas no quanto se confiava. A oferta não era uma taxa religiosa,
era expressão de dependência. Ele não exaltou a quantia, exaltou o coração, e isso muda completamente a lógica. Se o coração é o critério, então não existe porcentagem universal capaz de medir fidelidade. Outro ponto essencial é que Jesus nunca usou o medo como ferramenta espiritual. Ele não ameaçou pessoas com maldição financeira. Não disse que Deus fecharia portas por falta de contribuição. Não associou sofrimento material à ausência de dízimo. Pelo contrário, ele advertiu contra o apego ao dinheiro e contra a ilusão de segurança que as riquezas oferecem. Seu alerta era claro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Essa afirmação é devastadora para certos discursos modernos, porque quando a fé é condicionada a retorno financeiro, Deus deixa de ser Senhor e passa a ser instrumento. A espiritualidade se torna transação. Dá-se esperando receber. Obedece-se esperando retorno. Isso não é fé, é barganha religiosa. Jesus também revelou que o verdadeiro tesouro não está no acúmulo, mas naquilo que transforma o interior. Onde está o tesouro? Ali estará o coração. Quando o discurso religioso concentra o coração no dinheiro, algo está profundamente errado. O foco se desloca do reino para a prosperidade pessoal, do serviço para o ganho, da entrega para a expectativa. Tudo isso aponta para um fato inegável. Jesus nunca estabeleceu o dízimo como obrigação universal no novo pacto. Ele não aboliu a generosidade, mas libertou-a do legalismo. Não eliminou a oferta, mas retirou dela o peso da coerção. O que ele propôs foi mais profundo e mais desafiador. Uma fé que dá porque ama, não porque teme. Essa mensagem, no entanto, não agrada a todos. Ela incomoda estruturas, desafia sistemas, questiona líderes, porque quando o medo deixa de ser o motor da fé, o controle enfraquece. E quando o controle enfraquece, muitos discursos perdem força. Se Jesus não impôs o dízimo como obrigação e expôs o legalismo religioso, então surge uma pergunta ainda mais desconcertante. O que os apóstolos ensinaram depois dele? Criaram um novo mandamento financeiro ou aprofundaram ainda mais a liberdade da fé? Quando se avança dos evangelhos para o Novo Testamento após Jesus, algo chama a atenção de forma quase desconfortável. O silêncio. Um silêncio que muitos preferem ignorar. Um silêncio que não combina com discursos inflamados sobre porcentagens obrigatórias. Se o dízimo fosse um mandamento central para os cristãos, se fosse uma exigência inegociável do novo pacto, seria lógico esperar que os apóstolos tratassem disso com clareza, frequência e autoridade. Mas não é isso que acontece. Nas cartas apostólicas, onde doutrina, prática e vida cristã são organizadas para a igreja, não existe nenhum mandamento explícito exigindo que cristãos entreguem 10% de seus rendimentos. Nenhum. Não há ameaças. Não há advertências sobre maldição financeira. Não há instruções sobre percentuais fixos. Esse fato por si só já deveria provocar reflexão profunda. Porque os apóstolos falaram sobre muitos assuntos difíceis, corrigiram erros graves, confrontaram pecados públicos, mas não estabeleceram o dízimo como obrigação universal. O que aparece em abundância, no entanto, é outro princípio completamente diferente. Generosidade voluntária, doação consciente, oferta alegre, responsabilidade pessoal diante de Deus. Os textos apostólicos não tratam a contribuição como imposto espiritual, mas como expressão de maturidade. A ênfase nunca está no quanto se dá, mas no como e no porquê se dá. Um dos exemplos mais claros está nas cartas de Paulo, especialmente quando ele orienta comunidades a contribuírem para ajudar irmãos em necessidade. A linguagem é cuidadosa, quase pedagógica. Ele não ordena, ele convida, não impõe, ele encoraja, não ameaça, ele ensina. A contribuição é apresentada como oportunidade, não como coerção, como graça, não como peso. Esse detalhe é essencial, porque onde há graça, não há medo. Onde há medo, a graça foi substituída por controle. Paulo deixa claro que cada pessoa deve contribuir conforme decidiu em seu próprio coração,
não conforme pressão externa, não conforme expectativas humanas, não conforme manipulação espiritual. A decisão nasce de dentro, não de cima. Além disso, o Novo Testamento deixa evidente que a prosperidade não é medida apenas, nem principalmente, em termos financeiros. A obsessão moderna por retorno material não encontra apoio nos textos apostólicos. Pelo contrário, há alertas severos contra o amor ao dinheiro, contra a avareza e contra a ilusão de que riqueza é sinal automático de bênção divina. A fé cristã nunca foi apresentada como mecanismo de enriquecimento. Quando líderes ensinam que dar dinheiro garante prosperidade financeira, estão ensinando algo que os apóstolos nunca ensinaram. Estão indo além do texto. Estão criando uma teologia paralela, onde Deus se torna um meio para alcançar conforto material. Isso não é fé bíblica, é distorção espiritual. Outro ponto frequentemente ignorado é que no Novo Testamento a generosidade ultrapassa o dinheiro. Ofertar não se resume a valores financeiros. Envolve tempo, serviço, cuidado, hospitalidade, atenção aos necessitados. A vida cristã é apresentada como entrega integral, não como cumprimento de uma taxa religiosa. Reduzir a fidelidade a um percentual é empobrecer o Evangelho. Esse modelo apostólico também desmonta a ideia de que quem passa por dificuldades financeiras está sob reprovação divina. Muitas comunidades do Novo Testamento eram pobres. Alguns dos cristãos mais fiéis viviam em escassez, e nem por isso foram acusados de falta de fé ou de desobediência. Pelo contrário, foram elogiados por sua perseverança, generosidade proporcional e confiança em Deus, mesmo em meio à limitação. A pergunta inevitável surge: por que então tantos insistem em transformar o dízimo em obrigação absoluta hoje? A resposta não está no texto bíblico, mas na conveniência. Sistemas baseados em regras rígidas são previsíveis, geram controle financeiro estável, facilitam a administração. Mas previsibilidade institucional não é critério de verdade bíblica. Quando a Igreja assume práticas que não foram ordenadas como mandamentos e as apresenta como exigência divina, algo se rompe. A fé deixa de ser libertadora e passa a ser opressiva. Pessoas simples passam a viver com medo. Outras se sentem espiritualmente inferiores por não conseguirem cumprir expectativas financeiras irreais. E tudo isso em nome de Deus, quando, na verdade, Ele nunca pediu isso dessa forma. Os apóstolos confiaram mais na transformação do coração do que na imposição de regras. Apostaram mais na maturidade espiritual do que na coerção. Eles sabiam que uma fé genuína gera generosidade naturalmente. Não precisa ser forçada. Não precisa ser ameaçada, não precisa ser vigiada. Esse silêncio apostólico não é omissão, é escolha teológica, é coerência com o ensino de Jesus. É a afirmação de que o novo pacto não é sustentado por leis externas, mas por transformação interna. Ignorar isso é retroceder espiritualmente. Se o Novo Testamento não impõe o dízimo como obrigação, então a pergunta final é inevitável. O que realmente acontece quando o dízimo é usado para manipular, controlar e prometer aquilo que Deus nunca garantiu? E é isso que será confrontado. Quando o dízimo deixa de ser uma expressão voluntária de gratidão e passa a ser usado como instrumento de pressão, algo essencial se perde. A fé, que deveria libertar, começa a aprisionar. O relacionamento com Deus, que deveria ser baseado em confiança, passa a ser sustentado por medo. E esse é um dos sinais mais claros de que houve uma distorção grave do Evangelho. A manipulação espiritual raramente se apresenta de forma explícita. Ela costuma ser sutil, revestida de linguagem bíblica, embalada em promessas e advertências cuidadosamente selecionadas. Frases como "Deus vai cobrar", "Você está roubando o Senhor", ou "Quem não dizima está fora da bênção", criam um ambiente de medo religioso. Não se trata mais de consciência diante de Deus, mas de coerção diante de líderes. Esse tipo de discurso produz efeitos profundos e silenciosos. Pessoas simples passam a contribuir não porque entenderam o Evangelho, mas porque temem consequências invisíveis.
Outras se endividam, sacrificam necessidades básicas e vivem com culpa constante, acreditando que qualquer dificuldade financeira é punição divina. A fé se torna um fardo, a espiritualidade se transforma em ansiedade. E Deus passa a ser visto como cobrador, não como pai. O problema não está em sustentar a obra de Deus. A Bíblia deixa claro que a comunidade cristã deve cuidar uns dos outros, sustentar quem serve e socorrer os necessitados. O problema surge quando essa responsabilidade é desconectada da graça e conectada à ameaça. Quando dar deixa de ser resposta ao amor e passa a ser condição para a aceitação espiritual. É nesse ponto que muitas mensagens cruzam uma linha perigosa. Prometer prosperidade financeira como retorno garantido pela contribuição é transformar Deus em instrumento de enriquecimento. É reduzir o evangelho a um sistema de troca. Dá-se dinheiro esperando receber mais dinheiro. Essa lógica não apenas empobrece a fé, mas contradiz frontalmente o ensino apostólico, que alerta contra o amor ao dinheiro e contra a ilusão de segurança nas riquezas. A Escritura nunca ensina que fidelidade a Deus é medida pelo saldo bancário. Nunca apresenta dificuldades financeiras como prova automática de desobediência. Pelo contrário, homens e mulheres profundamente fiéis atravessaram escassez, perseguição e perdas. E nem por isso foram menos amados, menos espirituais ou menos aprovados por Deus. A tentativa de associar bênção exclusivamente à prosperidade material é uma das distorções mais perigosas da fé cristã moderna. Outro efeito da manipulação pelo dízimo é o enfraquecimento da responsabilidade pessoal. Quando líderes assumem o papel de intermediários absolutos entre Deus e o fiel, a consciência individual é anulada. A pessoa deixa de decidir diante de Deus e passa a obedecer por medo de homens. Isso gera dependência espiritual, não maturidade. O Novo Testamento, no entanto, aponta na direção oposta. Cada um responde diante de Deus. Cada um decide em seu coração. Cada um oferta conforme sua realidade e consciência. A verdadeira generosidade nasce da liberdade. Ela não precisa ser forçada. Ela floresce quando o coração é transformado. Onde há gratidão, há entrega. Onde há compreensão da graça, há desejo de participar. Não por obrigação, mas por amor. Esse é o modelo que Jesus viveu e que os apóstolos ensinaram. Isso não significa negligenciar a contribuição. Significa resgatá-la do medo. Significa devolvê-la ao lugar correto, como expressão de fé madura, não como taxa religiosa. Significa permitir que a oferta seja proporcional, consciente e alegre. Para alguns, isso pode significar dar mais. Para outros, menos. O critério nunca foi o percentual. Sempre foi o coração. Quando essa verdade é compreendida, algo se quebra, mas algo também se cura. Quebra-se o ciclo da culpa. Quebra-se a barganha espiritual. Quebra-se a ideia de que Deus está à espreita para punir. E no lugar disso, nasce uma fé mais profunda, mais honesta e mais responsável. Uma fé que não foge da generosidade, mas também não se submete à manipulação. A pergunta final, então, não é se o dízimo existe na Bíblia. Ele existe. A pergunta é: ele está sendo ensinado de forma fiel ao Evangelho ou usado para sustentar sistemas que dependem do medo para sobreviver? Essa pergunta exige coragem, exige discernimento, exige maturidade espiritual. O caminho apresentado pelo Evangelho não é o da coerção, mas o da liberdade responsável. Não é o da ameaça, mas o da verdade. Não é o da culpa, mas o da transformação. E essa liberdade não enfraquece a fé, ela a aprofunda. A questão não é quanto você dá, mas quem está guiando sua consciência quando você dá, o medo ou a verdade. Antes de encerrar, a verdade precisa ficar cristalina. Primeiro, o dízimo nunca nasceu como obrigação, mas como resposta voluntária de gratidão a Deus. Segundo, Jesus nunca colocou o percentual no centro. Ele colocou o coração, a justiça e a misericórdia acima de qualquer regra religiosa. Terceiro, o Novo Testamento não impõe um dízimo obrigatório,
mas chama cada cristão a uma generosidade livre, consciente e alegre, sem medo, sem culpa e sem manipulação. Se a sua fé foi construída sobre ameaça, talvez não fosse fé, mas controle. E quando a verdade liberta, a generosidade deixa de ser peso e passa a ser escolha. Se essa mensagem trouxe clareza, confronto ou libertação para você, inscreva-se no canal Caminho da Fé Inabalável. Aqui a fé não é construída sobre medo, mas sobre verdade. Compartilhe nos comentários o que este vídeo te ensinou sobre generosidade, consciência e liberdade espiritual. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que ainda estão presas a culpas que Deus nunca colocou sobre elas.